dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila, da Frente Matemática do curso Vai Cair da Prova. E hoje a gente vai dar continuação na aula 5 de funções. Classificação de função, função composta, função inversa. Só que os exercícios. Então, o primeiro exercício que ele dá lá é o exercício resolvido e comentado, que é do Ferenc Santa Catarina. Sabendo-se que f de g de x é igual a 63x mais 107 e f de x é igual a 7x mais 2, então o valor de g de 1 deverá ser... O que ele quer? Ele quer que você encontre primeiramente o valor de g de 1. Ele sabe que se 1 aqui, na verdade, é um x, então ele quer encontrar o valor de y para quando x for igual a 1 na função g de x. Mas qual que é a função g de x? Ele não deu aqui, ele deu a f de g de x e a f de x. Como a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que encontrar a g de x. A gente tem que a g de x, a f de g de x é 63x mais 107 e a f de x é 7x mais 2. O que eu vou fazer para as duas ficarem iguais? Eu vou ter que fazer uma comparação aqui. Então, eu vou ter que substituir o g de x aqui no x, do f de x, para poder ela ficar igual a essa parte. Então, o que nós vamos ter aqui? F de g de x é igual a 7g de x mais 2. O que eu fiz aqui foi basicamente substituir o g de x, onde era x na função aqui f de x. Agora a gente tem que esse f de g de x que a gente obtivemos aqui, tem que ser igual a essa f de g de x que ele dá um enunciado. Então, se a gente igualar as duas, a gente vai ter 63x mais 107 tem que ser igual a 7g de x mais 2. Ou seja, eu comparei os dois f de g de x e eu consegui esta equação. Então, agora a gente isola o g de x para descobrir qual que é o g de x. Então, vamos lá. Se eu passar o... Vamos inverter primeiro inteiro aqui, né? Então, vai ficar 7g de x mais 2 igual a 63x mais 107. G de x vai ser igual ao quê? Então, se eu pegar esse 2 aqui, ele passa negativo para o outro lado, então vai ficar 63x mais... Tá 107, ele passou menos 2 negativo para o outro lado. 107 menos 2 vai dar 105. E toda essa porção aqui, ela vai ter que ser dividida pelo 7, lá que está multiplicando o g de x lá por 7. Certo? Agora, qual que ele quer? Ele quer substituir isso pelo valor de 1 aqui. Então, vou pôr aqui em cima. G de 1 vai ser igual a quê? 63 vezes 1, né? Porque eu substituí o x por 1, mais 105, divididos por 7. Agora vamos ver aqui. 63 vezes 1 é 63, mais 105, vai dar 165, 168, divididos por 7. Então, vai ser 168 divididos por 7. Não sei de cabeça, então vou fazer aqui no cantinho. 16. Para dar 16, você multiplica por 2. 2 vezes 2, 14, né? Que é o mais próximo dos 16. Vai sobrar 2, vai sobrar 8. Então, para dar 28, 14 mais 14, 4 vezes. Então, dá 28. 28, 28, 0. Então, 24 vezes. Tenho 24 aqui. Valor, então, de g de 1
é 24. Correto? Vamos para o próximo exercício. Vamos nada, que ele mostra a solução. Então, tá carregando, tá. Ele pegou a função f de x, substituiu o g de x aqui. Depois ele pegou esse f de g de x que ele tinha dado, né, que ele tinha dado lá no enunciado e igualou, né, que já que f de g de x é igual a f de g de x, então você iguala as duas partes, iguala o g de x, substitui por 1 e temos 24. Então, alternativa D. Nos exercícios obrigatórios, Universidade Federal de Pernambuco. Encontre as curvas a seguir, dentre as curvas a seguir, qual pode ser o gráfico de uma função injetora y igual a f de x? O que era uma função injetora que a gente viu na outra aula? A função injetora, ela tinha que cada x tem que ter um único y próprio. Ou seja, o x, ele tem um correspondente em y. O x2 tem um outro correspondente y2. Ou seja, a função lá tinha os elementos, a função do conjunto A e o B. Os elementos de A tinham correspondentes únicos, cada um em B. Então, vamos passar algumas retas aqui para a gente conferir que a gente tinha feito nas parábolas. Então, aqui na letra A, se eu passar uma reta aqui, ó, por exemplo, aqui no meio, eu vou cortar duas vezes. Eu vou cortar aqui o gráfico e aqui eu vou cortar o gráfico. Aqui, se eu projetar no eixo X, eu vou ter x1 e eu vou ter o x2. E aqui eu vou ter o nosso cabuloso y. x1 e x2 têm o mesmo y, sendo que na injetora, x1 e x2 não podem ter o mesmo y. Quer dizer, nenhum x tem que ter o mesmo y do outro. Cada um tem seu y. Então, essa primeira não é injetora. B. B é a mesma coisa. Se eu passar, por exemplo, uma reta aqui embaixo, esse ponto aqui, ele tem um x e ele tem um valor para y único. Mas se eu passar aqui mais para cima, aqui onde ele faz as curvinhas aqui, ó, eu vou ter que eu tenho 1, 2, 3 x para um mesmo y. Então, esse também não é injetora. Isso aqui eu não vou nem falar, né? Porque aqui é uma confusão chamada que isso aqui não é função. Não é função. Por que ela não é uma função? Porque eu tenho 2y para um x só. Ó, tem um y aqui em cima que é o y1. Tem aqui embaixo o nosso y2. Batendo num x só. Lembre-se que a gente não pode ter 2y para um x, então não é função. Aqui, isso aqui é uma parábola, então de cabeça a gente já lembra que não é injetora, né? Mas, de novo, se quer conferir, passa aqui uma reta, aqui x1 e aqui um x2, para mesmo y. Então, também não é injetora. E a terceira não, a quinta. Se eu passar uma reta aqui, tá, tem um x só. Se eu passar outra reta aqui, tem um x e um y diferente. Se eu passar outra reta aqui, tem um x e um y diferente. Ah, tá, mas aqui, ó, nessa parte aqui, ó, tem vários x pro mesmo y. Não, isso aqui é a resolução que tá ruim. Na verdade, isso aqui é um logaritmo, né? Que ele só vai diminuindo, 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 e fica mais próximo do eixo x, mas nunca toca. É só isso, ele só tá com a resolução ruim aqui. Mas, na verdade, ele nunca toca os eixos aqui, né? Nenhum dos quatro cantos aqui toca o eixo, né? Então, cada x tem um y aqui. Porque se você passar uma reta, em qualquer lugar você vai ter um x com seu correspondente y. Não tem dois x's com um único y. Então, a letra correta é a letra E, de Esmeralda. Segundo exercício da PUC Campinas, seja f a função dos reais para os reais
dada pelo gráfico a seguir. É correto afirmar que. Então, ele te deu um gráfico ali e ele quer que você analise algumas situações aqui. Letra A, F é sobrejetora e não injetora. Vamos lembrar o que era sobrejetora e injetora de novo para não esquecer. Na injetora, cada X tem seu próprio Y. Na sobrejetora, todos os Y, eles possuem um X, né? Todos os Y, eles possuem o seu X, ou seja, o contradomínio da função é igual à imagem da função. Não cabeu aqui, mas vocês entenderam. Então, a função f é sobrejetora e não injetora. Então, cada x, estamos vendo que se eu passar aqui uma reta, tem esse x e esse x, que eles vão ter mesmo y. Então, aqui, ela não é injetora. Tá? Até aqui tá certo. E sobrejetora? Sobrejetora, todos os y têm que ter resposta. Então, se eu considerar que ela vai até o infinito aqui, continue com essa tendência aqui, que ele não fala, né? Se ela continuar com essa tendência aqui, todos os y, todos os y, eles vão ter um x? Sim. Então, ela seria sobrejetora. Então, já seria de cara a letra A. Mas vamos analisar as próximas aqui. F é bijetora? Não, se ela não é injetora, muito menos ela vai ser sobrejetora, né? Então, isso aqui tá errado. F de x é igual a f de menos x para todos os reais. Ele tá falando que se você substituir o valor de x para menos x, ele é igual para todos os reais. Isso seria o caso das parábolas. Que é se eu colocar aqui, como as parábolas elas são simétricas, se eu colocar, por exemplo, aqui um menos 1, algumas parábolas, não todas, né? Elas são simétricas aqui no meio, mas não todas começam no 0. E o 1, ele tem que dar o mesmo y. E isso acontece aqui, vamos ver. Aqui, ó, eu posso dizer aqui que o 1 e o menos 1 dá 0. Então, até aí vai. Que o menos 2 e o 2, aqui, se eu entrar com 2 e menos 2, vão dar y diferente. Aqui já dá um y2 e aqui dá um y menos 2. Ou seja, eu entrei com um y igual a menos 2, saiu com um y não, x igual a menos 2, e ele saiu com y2. E eu entrei com x2, e ele saiu com y menos 2. Se fosse verdadeira a afirmação do C ali, ele teria que ter saído os dois y iguais aqui, né? Que eu entrei com o mesmo x, só com o sinal negativo aqui, né? O x e o menos x, ele saiu com y diferente. Então, esse aqui também não é verdadeiro. F de x é maior que 0 para todo x real. Então, o valor de y, ele é maior que 0 para todos os x reais. Então, vamos ver aqui. Não, né? Já de cara aqui, ó, porque aqui, a partir desse ponto que eu estou marcando em azul, a gente vê que o y ele é negativo. Porque ele vira um menos y aqui. Ele está falando que todos os y eles são acima de 0. Que o valor deles é sempre acima de 0, e não é. Então, essa também não é uma alternativa correta. E a letra E, o conjunto imagem de f é menos infinito até o 2. Na verdade, não, né? Ele não deu aqui, ele não falou. Ele falou dos reais em reais, mas ele não falou que termina aqui ou foi desenhado até aqui. Esses pontos que estão aqui mostrados no gráfico são pontos de referência. Então, o que você vai ter aqui? Que o conjunto imagem, na verdade, ele tá vindo aqui, ó, do menos infinito. Você vê aqui todos os y que ele está projetando aqui, menos infinito. E tá indo aqui para seria um mais infinito, né? Se eu estiver olhando no domínio, né? Então, ele tá vindo daqui e tá indo para o mais infinito. Então, a imagem aqui seria, na verdade, do mais... Ao contrário, né? A imagem seria mais infinito e indo até o menos infinito. Então, ele coloca aqui aberto em menos infinito, indo até o 2. Não, ele vem de mais infinito e vai até o menos infinito. A imagem, né? O domínio é o contrário.
Então, a alternativa correta é a letra A. E aqui nós temos qual exercício? PUC, Minas Gerais 3. Considere f de x, x mais 3. E f de g de x, 3x mais 4. Já fizemos um semelhante a esse. O valor de g de 3 é. Então, a gente tem que descobrir quem que é g primeiro para descobrir o valor de x igual a 3 nesse g. Então, a mesma coisa, eu vou pegar aqui o f de x. Como que eu vou transformar esse f de x igual a esse f de g de x aqui? Eu vou substituir todos os x por g de x. Então, f de g de x é igual a... Se eu tenho um x aqui, então vai ser um g de x mais 3. F de x é igual a g de x mais 3. Agora eu vou igualar essa parte aqui, né? F de g de x com f de g de x vai ficar 3x mais 4 é igual a g de x mais 3. Isolando o g de x, né? Fica g de x. Se tá um mais 3 aqui, ele vai passar para o lado negativo, né? Menos 3. Eu só inverti a ordem aqui da equação inteira, né? Pus essa primeira parte depois e a segunda parte por primeiro aqui. Então, g de x passa o positivo que fica menos, mais 3x mais 4. Então, resolvendo aqui, fica g de x igual a menos 3 mais 4, né? Porque eles não têm o x aqui, menos 3 mais 4 vai ficar 1. E aí vai sobrar o 3x mais 1. Se eu substituir aqui essa equação x pelo 3 lá que ele está pedindo no g de 3, então vai ficar o g de 3 é igual a 3 vezes 3, que o x foi substituído por 3, mais 1. Opa, não tem igual não. Mais 1. Então, g de 3, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, é a alternativa C, 10. E o quarto exercício aqui é o analise as informações abaixo, classificando-as em V de verdadeiras ou F de falsas. Então, letra A. Se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora. Então, vamos lembrar lá. Para ela ser bijetora, ela obrigatoriamente tem que ser injetora mais sobrejetora. Então, se ela é bijetora, então ela é sobrejetora, com certeza. Então, esse aqui é o V de verdadeiro. Toda função injetora é bijetora. Não. Porque não necessariamente a função injetora é bijetora. Na verdade, só as bijetoras são necessariamente ao contrário. Injetora e sobrejetora. Então, função injetora não é todas que são injetoras que se tornam bijetoras. Então, isso aqui é falso. Uma função afim, ou seja, uma função no primeiro grau, uma função reta, qualquer coisa que se chame, do tipo f de x é igual a x mais b com a diferente de zero, domínio contra domínios reais é bijetora. Ele está falando assim, que se eu tenho lá no plano cartesiano uma função do primeiro grau, qualquer lá, uma reta, que é desse tipo aqui, que é y igual a ax mais b, é uma reta com domínio contra domínio nos reais, é bijetora. Sim, porque ela é injetora, porque lembre-se, cada ponto x que eu marcar aqui, ele vai ter um valor próprio de x e um valor de y diferente. Então, cada x numa reta tem um y diferente. Eles não sobrepõem igual na parábola. Então, ela é injetora, com certeza. E sobrejetora? Sim, também, porque aqui ele vem, por exemplo, de menos infinito e vai até mais infinito. Qualquer y que você imaginar, o valor de y que você imaginar, ele vai ter um x correspondente na reta. Então, sim, ela é uma função
bijetora. As retas, elas são funções bijetoras. Qualquer função quadrática é bijetora. Não, função quadrática não é bijetora. Você vai imaginar a função quadrática lá. Só para começar, ela já não é injetora. Então, se eu marcar... E nem sobrejetora, né? Então, se eu marcar aqui um x1 e um x2, eles têm o mesmo correspondente y. Tendo o mesmo correspondente y, logo elas não são injetoras. Então, a função quadrática não é bijetora. E nem sobrejetora, porque se eu pegar aqui o y e for imaginar, ele vem aqui do infinito positivo, desce no valor mínimo e vai até o infinito positivo de novo. Ou seja, ele não tem valores aqui abaixo desse valor mínimo. Então, esses y abaixo do valor mínimo aqui, eles não têm o correspondente em x e logo não é uma sobrejetora. Letra E. Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico em uma função em um único ponto, então a função é injetora. Está falando o seguinte, você tem aqui o eixo x, aqui o eixo y, e daí você faz uma reta paralela ao eixo x, igual aquelas retas que eu estava desenhando. E a função que você tem, por exemplo, lá, vou imaginar uma função aqui, qualquer. Se você faz uma reta paralela e ele está interceptando nessa reta um único ponto de x, então a função é injetora. Sim, porque se eu fazer qualquer reta aqui, ó, vou continuar fazendo, vou fazer mais uma reta aqui, ó. Ele tem um x diferente e também tem um y diferente. Então, qualquer reta que eu fizer aqui, ó, nessa função, e ela bater uma vez só aqui um x e um y, ela é injetora. Diferente, novamente, das parábolas, que se eu fizer uma reta, ela bate duas vezes no ponto x aqui para um único y. Então, ela não é injetora. Então, se você passar essas retas e ela tiver um único ponto, ela é, sim, uma função injetora. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então... Lembra lá que eu falei que o contradomínio da função normalmente não é igual ao conjunto imagem, mas se ele for igual ao conjunto imagem, ele é igual, por exemplo, se for de A em B, ele seria igual ao conjunto B, a função é sobrejetora. Sim, isso aqui é a condição para a função ser sobrejetora. Então, contradomínio igual à imagem, que é igual ao próprio conjunto B, é uma função sobrejetora. Se uma função sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, ela é uma bijetora. Tempo, então, é uma função bijetora, verdadeiro também. Se uma função é bijetora, então ela é injetora. Não, a bijetora é igual a uma injetora mais uma sobrejetora. Então, para ser bijetora, ela tem que ser obrigatoriamente injetora e sobrejetora. Mas ela, se você ser... Ah, sim, tá certo. Eu tava lendo ao contrário, igual a questão passada. Então, é verdade. Isso aqui também é verdadeira. Então, se ela é bijetora, então ela é injetora. Certo? A outra questão lá que era falando se ela é injetora ou objetora, não necessariamente. Mas se ela é bijetora, ela necessariamente é injetora e sobrejetora. E esses foram os exercícios da aula de hoje, né? Se vocês quiserem tiver dúvidas, qualquer coisa, manda e-mail e entre em contato. Sábado sempre tem os exercícios lá, vão tirar dúvida do professor, não fique esperando acumular 300 aulas para assistirem que não dá tempo, né? Outra coisa importante que eu tinha esquecido de falar nas aulas é só assistam um vídeo completo, assim, até que nos exercícios obrigatórios vocês assistem, daí vocês pausam, tentam fazer os exercícios em casa, para depois vocês assistirem os outros exercícios. Não assistam tudo de uma vez, não, que senão parece que é fácil, mas na hora que você for fazer lá, pega um pouco, sabe? Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês, né? Então, tchau. Meus filhos estão com sono e a próxima aula eu trago um outro bicho aí para vocês verem, do pássaro. Tchau e fui.